Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou, infelizmente, foi dominada pelo falecimento, pelas notícias do falecimento da Rainha Isabel II, a monarca que mais tempo reinou na história britânica. Foram 70 anos de reinado, morreu com 96 anos. Isto sem que antes, poucos dias antes, não tenha deixado de nomear a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, que ganhou as eleições no Partido Conservador, ficando como líder do Partido Conservador e automaticamente como primeira-ministra, que acabou por ser nomeada formalmente pela Rainha Isabel II, como acabei de referir. Os bancos centrais tinham o palco principal esta semana. Acabaram por ter esse palco bastante dividido devido aos acontecimentos extraordinários que acabaram por decorrer, mas continuaram a ser a forte atenção dos mercados. O Reserve Bank of Australia, tal como amplamente esperado, subiu taxas de juros em 50 pontos base. Também o Banco do Canadá cumpriu aquilo que se esperava dele e subiu 75 pontos base. Já o Banco Central Europeu, o mercado estava dividido entre se iriam haver uma subida de 50 ou de 75 pontos, e o Banco Central Europeu decidiu ir fazer história e subiu mesmo 75 pontos base na sua taxa de juros. Foi o maior aumento de taxa de juros de sempre do Banco Central Europeu, isto excluindo a altura inicial do euro, em que houve alguns ajustes a fazer. Portanto, tirando isso, no seu normal funcionamento das reuniões do Banco Central Europeu, nunca se tinha feito uma subida de 75 pontos base. Mais do que isso, foi o discurso bastante hawkish por parte de Christine Lagarde, em que diz explicitamente que nas próximas reuniões irão continuar a subir taxas de juros. Apesar de dizer que 75 pontos não é norma, não retirou minimamente de cima da mesa a possibilidade de mais subidas de 65 pontos, e o mercado começa já a descontar 75 pontos base de subida de taxa de juros já na próxima reunião de outubro. Também nos Estados Unidos, os banqueiros do Fed tiveram várias intervenções durante a semana. Isto porque esta semana, ou este fim de semana, começa o período de blackout, o período de silêncio antes da reunião do Fed, que vai ter lugar dia 21, e como tal era a última oportunidade de dar mais algumas mensagens ao mercado. As mensagens não foram diferentes, continuaram na mesma linha de orientação que têm dado ultimamente, e portanto a mensagem que passaram foi sempre: o trabalho começou e ainda não está acabado. Esse trabalho é o de combate à inflação. A inflação está demasiado alta, há que subir taxas de juros, há que continuar a fazer um aperto monetário, nem sequer se pode pensar alguma vez em fazer algum alívio, e portanto essa foi a mensagem principal passada pelos banqueiros do Fed. Claro que nas bolsas, curiosamente, portaram-se de uma forma bastante melhor do que ultimamente se tem andado a negociar. Na Ásia, os mercados encontraram-se divididos, com praças a terminar a semana em perdas, outras em ganhos, mas de uma forma geral, no cômputo geral, eu poderia dizer que na Ásia também houve ganhos bolsistas. Nos Estados Unidos foi o mercado que mais ganhou, talvez porque não houve nada diretamente relacionado e os mercados estavam de facto a recuperar das perdas anteriores, que foram bastante fortes. Por outro lado, os bons dados económicos, de alguma forma, que foram sendo conhecidos durante a semana, acabaram por dar aqui assim algum suporte à confiança dos investidores. Na Europa também isso aconteceu, apesar de 75 pontos de aumentos de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. As bolsas europeias não ganharam muito, não foi relevante os ganhos semanais. Os ganhos na semana andaram à volta dos do 0,3% a 0,6% nos principais índices bolsistas europeus. Ainda assim, depois de uma subida de taxas e depois de um posicionamento hawkish por parte do Banco Central Europeu, é realmente relevante
a evolução das bolsas na Europa. Por cá, o nosso PSI acabou por negociar um pouco em contraciclo, nada do outro mundo, estamos a falar apenas de um recuo, uma pequena correção, um recuo de 0,3%, ainda assim foi contra, digamos, o normal, a normal direção das bolsas, das principais bolsas europeias. A nível de empresas, a destacar os ganhos da EDP Renováveis, que foi a empresa que mais subiu esta semana, ganhando 5,5%, e por outro lado, nos 6,7% que a Galp perdeu durante esta semana. Os mercados do petróleo, os mercados das commodities, nomeadamente o petróleo, continuou em queda. O Brent chegou mesmo a negociar abaixo dos $90 por barril, mas acabou por terminar acima, recuperando alguma coisa, e os mercados de petróleo, os mercados internacionais do petróleo, acabaram por ter relativamente poucas perdas se compararmos com o que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas. No mercado cambial, de realçar mais uma vez novos máximos do dólar, o índice DXY teve quase nos 111, portanto um novo máximo. O euro-dólar veio fazer um novo mínimo abaixo dos tais 99, um novo mínimo do ano e dos últimos quase 20 anos. E outras situações foram, nomeadamente, o iene e a libra, em que o dólar fez novos máximos contra estas divisas. Contra o iene está em mínimos de mais de 20 anos. O dólar-iene chegou quase a 145, a 144,9 contra o iene. Estamos a falar de máximos de 1998 do dólar-iene. Por outro lado, a libra contra o dólar chegou muito perto de 1,14, a 1,1404, por aí, e isso estamos a falar de um mínimo que já não era feito desde 1985, portanto praticamente 40 anos. Estes ganhos do dólar face a estas divisas acabaram por terminar a semana a recuar, mas foram feitos realmente novos mínimos na libra, no iene, contra novos máximos do dólar. Esta semana que vai entrar, principalmente o principal fator a considerar e onde estarão mais as atenções dos mercados vão estar nos dados económicos, nomeadamente na inflação e em particular na inflação dos Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos espera-se que recue dos 8,5% para os 8,1%, isto muito à custa de uma descida nos preços dos combustíveis. Mas o core, digamos, tirando os combustíveis e a alimentação, a inflação deverá subir de 5,9% para 6%, continuando a dar razão à mensagem do Fed, que continuará a tentar combater a inflação. Por outro lado, no Reino Unido, a inflação, que já está a 2 dígitos, nos 10,1%, provavelmente subirá mesmo para os 10,2%, apesar da forte descida nos combustíveis, e claro que só não sobe mais exatamente por isso, porque os combustíveis no Reino Unido têm caído também fortemente. Esta semana os mercados vão continuar a acompanhar a situação que se passa entre a guerra, digamos, de preços de energia, principalmente entre a União Europeia e a Rússia. Von der Leyen diz que quer tabelar preços, limitar preços, tanto no gás como no petróleo, e isso foi discutido na reunião da passada sexta-feira na União Europeia, e que prometem ter um plano para apresentar nos próximos dias, semanas. Por outro lado, Putin já disse que não vai vender a preços limitados e, portanto, temos aqui assim um impasse e vamos ver o que é que isso vai dar em termos de preços do petróleo, preços dos combustíveis nesta próxima semana. Também esta próxima semana vamos estar todos bastante atentos, certamente, ver se os mercados acionistas terminaram a semana passada em ligeiros ganhos, se foi apenas uma mera correção ou se poderá estar para ficar durante mais algum tempo e, portanto, termos aqui assim alguma inversão de tendência, nem que mais não seja de curto prazo, relativamente aos mercados acionistas. No mercado cambial, o mercado vai estar bastante atento às quedas do iene, tem os 150 dólares
os 150 ienes contra o dólar como referência, digamos, psicológica, e os 147,70 à volta disso como o máximo atingido em 1998. Por outro lado, o dólar, que terminou a semana a recuar, vamos ver se ele continua a recuar e dá aqui alguma ajuda, digamos, ao mercado acionista e aos mercados obrigacionistas, ou se por outro lado vai voltar a ganhos e, portanto, vai continuar a colocar pressão tanto ao iene, como à libra, como aos próprios mercados acionistas. Bancos centrais, esta semana não vamos ter, teríamos o Banco de Inglaterra, mas o Banco de Inglaterra adiou a reunião do dia 15 desta semana, dia 15, para a próxima semana, dia 22, devido exatamente ao luto nacional que está por causa do falecimento da Rainha Isabel II. Para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, obrigado por assistirem, sigam-me em 4x Simple ou nas redes sociais e para a semana cá estarei outra vez. Até lá!